É como os filmes e séries de super-heróis têm se tornado frequente hoje em dia. Ao longo do tempo, o gênero lançou diversos conteúdos todos os anos, e a popularidade deles parece estar longe de acabar. Mas antes de todo esse sucesso de público e crítica, havia Smallville. Eu sou o Lucas e hoje vamos conversar sobre os problemas com a expectativa. Smallville estreou em outubro de 2001 no canal americano da Warner, sendo produzido por Alfred Gough e Miles Miller, estrelada por Tom Welling no papel de Clark Kent, um inseguro, ingênuo e, como qualquer adolescente, tem que se preocupar com a escola, amigos, família, paixões e frustrações. Além, é claro, de estar sempre se questionando sobre suas origens e se preocupando em escolher seus poderes de todos à sua volta. O objetivo da série era contar como seria essa época desconhecida do Superman, fazendo uma identificação com o público, já que eles poderiam acompanhar o crescimento desse personagem e ver como ele definitivamente se tornou o Homem de Aço. Nas 10 temporadas em que podemos acompanhar, tivemos algo inovador que não se limitava apenas para fãs de quadrinhos, com uma trama que passeia por diversos gêneros e estilos como aventura, drama, comédia, horror e fantasia. Atualmente temos as séries da CW, que são Arrow, Flash, Legends of Tomorrow, Supergirl e Batwoman, que tem em Smallville uma inspiração de como apresentar uma série de super-heróis para um público novo, de uma maneira em que a aventura prende o espectador através de o vilão da semana, do dia, enquanto a temporada toda conta uma história fechada, geralmente tendo 22 episódios por ano, o que gera diversas barrigas até que chegamos no capítulo final. Uma das coisas que mais cativava em Smallville, na minha opinião, era o fato de sempre os 2 primeiros episódios e os 2 últimos serem extremamente bons, o que te prendia para a próxima temporada fácil. Como fã de Smallville, logo acabei me tornando admirador de Superman, pois sempre vi o Superman como um herói inalcançável e não me identificava nem um pouco, já que como ele possui uma gama de poderes além do normal e apelativo, sem falar da bondade de além do padrão que uma pessoa possui. Mas quando vi na série percebi que Clark era como eu, um cara que passava por seus problemas diariamente, que era incompreendido por muitas vezes ser diferente da maioria, e me fazia acreditar que eu podia ser aquele cara, que podia me esforçar mais para fazer o mundo à minha volta melhor, e consigo enxergar isso facilmente hoje no herói kryptoniano, já que a mensagem passada era que qualquer um podia ser aquele cara, mas que para fazer a coisa certa nem sempre seria fácil. Uma das coisas que mais chamava minha atenção na série era como ela tentava, pelo menos até o fim da 4ª temporada, fazer uma ligação com o filme de Superman 78, estrelado por Christopher Reeve, e teve como um jovem Clark Kent o ator Jeff East, que basta olharmos o figurino de ambos, camiseta, jaqueta, tipo de cabelo, e a gente vai ver que é igualzinho, já que era perceptível que a ideia era contar esses anos perdidos do Clark. Antes de Smallville, houveram outras séries que tentavam contar o passado do Superman, como o Superboy de 78, com o John Hammond e Gerard Christopher, e as aventuras do Superboy, com o John Rockwell, mas nenhuma delas fazia uma ligação tão grande com o filme. A partir deste ponto que Smallville começou a criar uma séria expectativa com todos os fãs, já que ela se encaminhava com a versão de Christopher Reeve. Então era mais fácil imaginar como ele terminaria. Só que no meio do caminho as coisas foram mudando e os fãs diminuindo. Até acho que a ideia dos produtores não era chegar a ter 10 temporadas. Provavelmente ia terminar antes, já que até a 4ª ela segue uma história e depois sofre umas mudanças meio bruscas, já que a história começa a tomar rumos que não fazem o menor sentido, como Clark enfrentando bruxas, vampiras, sim, estou falando daquele episódio da Lana, e muitas outras coisas que não vale nem a pena falar. Mas o que importa é que a gente já sabia como ele ia terminar, e que no final da 10ª temporada a gente teria Clark Kent vestindo o traje do Superman e se mostrando como o salvador da humanidade, mas não foi bem isso que aconteceu. Conforme os números da temporada foram aumentando, a quantidade de público consumidor ia diminuindo. Principalmente alguns personagens que eram admirados saíram da série, como Lex e Jonathan, pai do Clark. Ainda tínhamos outros personagens interessantes, mas o desgaste pelo longo período era inevitável. A única certeza que quem ainda tinha ficado até o fim era que no final veríamos ele com o uniforme, voando, já que ele não tinha segurança para isso ainda, e também porque em vários momentos
onde haviam pessoas com dom de ver o futuro ou coisa do gênero, era falado da grandeza que ele podia alcançar, que ele mudaria o mundo, que inspiraria milhões. Então, era de se esperar que no último momento ele colocaria o traje de Superman e salvaria o dia, levando a esperança a multidões. E o que tivemos? O uniforme que foi apresentado na 9ª temporada, indo e vindo durante toda a 10ª, que quando foi vestido não passava de uma arte em CG borrada. Sim, borrada. Bem de longe, e que quando a gente se aproximava se transformava em um desenho de uma história em quadrinhos. E fim. Tá, eu sei, teve outra cena depois dessa, onde vimos Tom Welling correndo para a câmera no momento final do episódio, a música do Superman toca, ele começa a desabotoar os botões, aí você diz, é agora, né? Tu queria me enganar, né, Smallville? Sempre tive fé em ti, Smallville, e... Aí vemos ele com a camiseta por baixo, enfim, sim, agora é ele pra valer. Smallville, nunca te pedi nada, só queria ver o maluco com a roupa do Superman, só isso. Eu fiquei 10 anos te vendo, pra isso. Duvido não ter pensado a mesma coisa que eu. Mas depois do fim, os produtores vieram falar mais uma vez que a série não era sobre o Superman, mas sim sobre Clark, e de onde esse cara veio, e que praticamente havia muitos materiais disponíveis para saber o que havia depois de Clark Kent. E recentemente, com Crise nas Infinitas Terras, da CW, tivemos a volta de Tom Welling ao papel de Clark. Muito foi especulado que agora sim teríamos uma conclusão definitiva, com ele usando o uniforme, o que mais uma vez não aconteceu. Mas me fez ver as coisas de uma outra forma. Smallville talvez não tenha um final ruim, mas o que tenha sido ruim foram as expectativas que nos alimentaram no decorrer dos anos. Pistas, easter eggs, que nos deixavam esperançosos com o futuro, mas seguindo a explicação dos produtores, o final dela foi perfeito. O grande defeito e vilão disso tudo foi nossa expectativa. A expectativa nada mais é do que a esperança em algo que a gente espera. Crer em uma promessa, mesmo que as chances dela se concretizar sejam mínimas. É um mecanismo de motivação que se desenvolve com o passar do tempo e nos faz consumir algo até que esse objetivo seja concretizado. E isso vale para tudo. Desde você acordar todo dia para correr e fazer academia para ficar com um tanquinho pro verão, a assistir 10 anos de uma série só para saber quem é a mãe dos filhos do Ted e ver como eles ficaram juntos. Por mais que isso pareça ser algo positivo para te fazer concluir alguma coisa, ela também tem seus efeitos negativos, já que a não realização dessa pequena probabilidade que você deseja não seja alcançada, os resultados podem ser raiva, tristeza, chateação, desânimo, entre outras coisas. Motivo esse que até hoje não me fazem levar uma série para frente, se vejo ela saindo do rumo. Abandono mesmo. Não quero perder mais 10 anos da minha vida com algo que não é o que eu esperava. Mas por que isso acontece? Será que estamos mal acostumados a receber negativas? Ou nos tornamos egoístas por as coisas irem contra nossa vontade? A verdade é que, no fundo, não temos controle sobre nada nem ninguém. E quando começamos a aceitar isso, as coisas se tornam mais fáceis. Vamos ver alguns exemplos. Vingadores Era de Ultron, Homem de Ferro 3, Batman vs Superman, Liga da Justiça, Esquadrão Suicida e Homem-Aranha 3. Exemplos esses que tivemos trailers empolgantes que nos levaram até a sala de cinema e que o resultado não era nada do esperado. Já tivemos Mulher Maravilha, Aquaman, Coringa e Homem-Aranha 2. Garanto que você se identificou com cada um desses da lista, não foi? Afinal, os últimos apresentados, ninguém esperava grandes coisas e no fim eles se superaram. Então, qual a solução para escapar da expectativa? Quando vamos ao cinema, uma das primeiras coisas que fazemos é pesquisar o máximo sobre aquele assunto. Consumimos diversos trailers, teasers, imagens, críticas, análises, e com a internet tão acessível, é praticamente impossível escapar disso. Mas uma das soluções seria não procurar nada sobre a origem da obra, pois geralmente ela vai ser modificada para a mídia em que vai ser apresentada, já que não dá para trazer um livro linha a linha para um roteiro de cinema e prender um público. É necessário aceitar que são situações diferentes, que o conteúdo que você consome ainda permanece lá, intacto, e que agora é o momento de você sentar e relaxar, e se ainda assim você não gostar do final, pelo menos a viagem foi divertida.
E por hoje era isso. Não esquece de se inscrever aqui no canal e clicar no sininho do YouTube para ele te avisar quando tiver vídeos novos por aqui. E também convido para me seguir no Instagram. Me chama lá, vamos bater um papo. Comenta aqui se você também gostava de Smallville e se quer mais algo da série por aqui. Ah, e dá para assistir ela completa lá no Amazon, que você pode pegar pelo meu link aqui na descrição. E me ajuda na enquete de qual você quer que sejam os vídeos da próxima semana. Muito obrigado pela companhia e até a próxima!